Então, chegamos ao nosso último dia de live, último dia do desafio, e hoje vamos falar sobre as etapas para a gente recriar uma carreira sustentável. É muito importante a gente saber quais são as etapas. Então, lembra lá quando você começou o seu primeiro emprego, por exemplo. Primeiro dia que você começou o emprego, tal, você não conhecia ninguém, você não sabia exatamente o que você ia fazer. Oi, Ellen, oi, Pamela, Lívia, marido entrou aí também para dar um apoio. É, Então, hoje a gente vai falar sobre as 6 etapas. Por que que é importante a gente conhecer as etapas da transição? Aí tava começando a falar assim, lembra lá do dia do seu primeiro dia no emprego novo, ou o primeiro dia no seu primeiro emprego. Você não conhecia ninguém, você não sabia exatamente o que você ia fazer, tinha alguém que te recepcionou e que te mostrou o ambiente, te apresentou as pessoas. Então tem aquela fase em que você tá ali se reconhecendo o território, né? E aí você sabe que dali, depois de um tempo, você vai se habituar àquele lugar. Por isso que é importante a gente saber as etapas do que a gente vai viver. Então, primeiro, vamos partir da definição. Adoro definições, né? Pessoa que está estudando no mestrado, adora um embasamento teórico. Oi, Rose! Então tá, o que é uma carreira sustentável? Né? A gente pode falar de trabalho com significado, pode falar, enfim, de vários termos, de propósito. Por que eu escolhi falar de carreira sustentável? Carreira sustentável é o que é você viver de um trabalho que vai atender suas necessidades básicas, materiais e íntimas, psicológicas de autorrealização, sem comprometer a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional a curto, médio e longo prazo. Então, hoje existem aí inúmeras doenças do trabalho, né? Tipo burnout, as pessoas em depressão, porque a maior parte do nosso tempo útil a gente passa dentro do trabalho. E se isso não tá mobilizando a gente, se isso não tá fazendo bem pra gente, isso vai pro corpo, a gente vai somatizar. É, de uma maneira também que causa impacto positivo para as pessoas. Então a carreira sustentável é você conseguir conciliar tudo, não existe tipo a vida profissional e vida pessoal. A vida é uma só, né? A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, por quê? Porque a gente precisa fazer do mundo um mundo melhor, impactar o maior número de pessoas possíveis com aquilo que você acredita que é verdade, com a sua arte, com aquilo que faz sentido para você. E você precisa gerar renda, né? E no planeta Terra que a gente vive, o que é a forma, oi Nicola, a forma com que a gente gera renda é trabalhando. Então nada melhor do que a gente trabalhar com algo que faça sentido pra gente. Então isso é uma carreira sustentável, é você conseguir conciliar todas essas áreas da sua vida. Então não adianta você, tipo, estar super dedicado ao trabalho, você não consegue, sei lá, estudar, que é uma coisa que é importante pra você não consegue ter tempo para os seus filhos, você não consegue ter tempo para na academia ou, sei lá, passear com os cachorros, porque é isso, a vida é uma só, né? Então o esquema, tem até um post que eu fiz do esquema da carreira sustentável. Então é o que você sabe fazer, o que te dá dinheiro e o que você gosta de fazer. A intersecção de tudo isso é a carreira sustentável. É o que você tem para oferecer para o mundo, o que o mundo precisa, qual que é a dor do mundo que você vai ajudar, qual que é a causa que você vai ajudar. E fazer isso de uma maneira que te traga dinheiro, né? Tá, o que é importante a gente falar sobre mudança? Então, algumas frases aqui, umas frases de efeito, se vocês quiserem anotar aí. Transição é diferente de mudança. Mudança é externo, né? Então você pode mudar de casa, você pode mudar de roupa, você pode mudar de emprego, mas toda mudança externa exige um olhar para dentro, exige uma transição interna. Então, quando a gente veio se mudar aqui para Lisboa, imagina ter que fazer a mala, né? A gente não ia trazer nada, a gente vendeu tudo, então a gente começou a cortar as coisas.
Só que aí eu tive muito que olhar pra dentro, tipo, o que que eu vou desapegar, o que que eu não vou usar, o que que vai ser útil pra mim, lá como que é o verão, como que é o inverno. Então teve um processo de mudança externa, tipo fazer as malas, colocar as coisas dentro de uma mala pra vir mudar pra cá. Mas eu tive que olhar pra dentro, tipo, teve umas roupas assim que eu não queria. Eu falei, não, mas eu amo essa roupa, tipo, toda surrada e tal. E aí eu fui assistir Marie Kondo, fui ler um pouco, ver uns vídeos sobre, sei lá, minimalismo e tal. Então exige uma transição, um olhar pra dentro, né? Então toda mudança exige uma transição. Toda mudança externa exige uma transição interna. Então é importante a gente ter essa diferenciação. Nicola falou, o mais importante é ser feliz e aproveitar ao máximo da vida, pois é uma só. Há controvérsia que é uma só agora, né? Eu acredito em múltiplas vidas. Então, o que a gente construiu hoje, o que a gente está vivendo hoje é a construção das vidas passadas, e o que a gente está construindo hoje, a gente vai colher aí em outras vidas, eu acredito nisso. Obrigada, querido. É, e, e aí, então, quando a gente tá numa mudança, a gente. E falando de mudança organizacional, porque eu trabalhei muito com cultura organizacional tal, mudança de cultura, exige uma. A gente precisa de um apoio externo, muitas vezes, porque a gente dá uma desestruturada, a gente precisa abrir um pouco a mente. Então é importante ter uma orientação. Então, igual eu dei o exemplo de quando a gente veio para cá, para Lisboa. Eu fui procurar formas de me desfazer das coisas materiais e trazer para cá só o essencial. Então eu fui ler sobre o minimalismo, fui ler sobre o essencialismo, ler não, vi vídeo mesmo. Para eu saber, fui procurar os recursos, o que as pessoas fazem nesse momento, né, de transição e de mudança. E por que a gente resiste à mudança? Porque a gente está habituado, a gente entra na zona de conforto, aquilo lá tá ok pra gente, e aí a gente cria uma resistência. Isso é muito normal, muito comum. Porque a gente não tá seguro, e a gente não sabe o que esperar, né? Assim, a gente não tem controle do que vem, né? Então, aí traz essa insegurança. Alguns fatores que impedem a mudança. Então é julgamento, a gente ficar se julgando e julgando muito o outro, e aí perde muito o foco do que é realmente importante. Resistência, que é aceitar, se aceitar, aceitar a realidade que está vivendo, aceitar outras formas de pensar, outras alternativas, é redundância, né? Avaliar as alternativas, o medo do desconhecido, isso assim é um fator que impede muito. Então, assim, quando a gente veio pra cá, pra Lisboa, todas as vezes, quando a gente abriu a empresa, quando eu mudei de emprego, rola um medo do desconhecido. Tipo, a gente não sabe o que tá esperando por nós. A gente tem que confiar na gente, na nossa potencialidade e na nossa capacidade de cocriar e na nossa capacidade de se desenvolver mediante as turbulências, né? Porque a gente não tem controle do próximo segundo. Tipo, aqui eu tô falando pra vocês, pode dar um pau aqui, e aí? Né? A gente não tem controle, então uma parte de nós tem que aprender a confiar. Expectativa, então a gente joga a expectativa ali muito pra cima, e aí pra atender essa expectativa, ou para não se decepcionar, a gente acaba, tipo, não dando o próximo passo. E comparação. Então, fulano não sei o que, Beltrano não sei o que. Esse jogo da comparação às vezes deixa a gente muito inseguro do que a gente pode executar, do que a gente pode colocar pra frente, do que a gente pode mudar. Se tiver fazendo sentido pra vocês, escreve aí, manda comentário. Quem não quiser colocar aqui na live pra todo mundo ver, tem uma caixinha aqui de ponto de interrogação também. Vocês podem mandar perguntas que eu abro aqui e respondo. Mas então vamos para a parte que importa, que são as etapas da transição, da criação de uma carreira sustentável. Primeira coisa é a gente entender onde a gente está e onde a gente quer chegar. Ponto A, ponto B. Né? Eu dei várias vezes aqui o exemplo de viagem, né? Então a gente tá de férias, aí no Brasil é verão, tal, tô de férias, vou programar uma viagem. Onde eu tô, quais são os recursos que eu tô e onde eu quero chegar.
Então, esse onde eu quero estar é importante ter bem claro, e isso eu falei nas lives anteriores. Então, colocar a sua visão de futuro. Tem um exercício que eu faço que é muito legal, que é o mural do futuro. Você pega fotos da internet mesmo, coloca lá no Canva. Quem não conhece o Canva é um site que você monta um monte de arte, né? Faz design e tal. É, E coloca lá, tipo, faz um exercício de imaginação. Como que você se imagina? E se vocês olharem os posts mais antigos meus, tem um post que eu coloco meu mural de futuro quando eu fiz em 2015, se não me engano. Não, 2017. E aí eu coloco lá, ser uma empreendedora, ter o meu site, aí é uma casa no campo e não sei o quê. Então, como que você quer estar daqui a um tempo? Se você não tem essa visão de futuro, tipo, não importa o que você vai fazer agora, né? Você tem que ter um objetivo. E aí eu não trabalho muito com metas muito claras, assim, tipo, meta smart, não sei o quê. Eu acho muito legal usar isso muito dentro da empresa. Mas pra mim não funciona muito bem. O mural do futuro funciona mais. E aí quando a gente visualiza isso, quando a gente está sempre entrando em contato com isso, a gente vai plasmando isso. E aí naturalmente parece que as coisas vão acontecendo, né? Então ter essa visão de futuro é muito importante. Então monta lá no Canva, pega umas fotos tipo do que você quer ter, do que você quer ser e do que você quer fazer. E aí pega, sei lá, 3 fotos para cada uma. Então o que você quer ter? Eu quero ter o meu mural do futuro que eu fiz esse ano para daqui 5 anos. Sempre eu faço para 5 anos para frente. Mas sempre adianta, tipo, sempre dá tipo uns 2, 3 anos, assim. Eu quero ter uma pessoa trabalhando comigo, fazendo a minha comida, cuidando da minha casa, me ajudando aqui com as tarefas domésticas, porque acaba perdendo muito tempo com isso. Eu quero, eu quero ter um curso presencial. Então, o que você quer? Eu quero ter, sei lá, um carro que acomode bem a minha família, que seja confortável, que seja automático. E é bom ser específico mesmo naquilo que você tá visualizando. O que você quer fazer? O que eu quero estar fazendo? Eu quero estar dando mais cursos, quero estar dando mais mentorias, eu quero ter, falei, né, no outro, mas eu quero ter um curso presencial com o meu conteúdo para ajudar mais e mais pessoas a construir a sua carreira sustentável. Meu assistente para a vida, juro, depois que tem filho, né, Ellen? Nossa Senhora, eu quero muito. E eu adoro comer fora, né? Eu adoro comer em restaurante e tal. Então, isso é uma coisa que eu quero poder desfrutar assim de uma maneira tranquila, sabe? Então aí você divide seu mural do futuro em ter, ser e fazer. Então o que eu quero ser? É, eu quero ser uma pessoa que tenha mais equilíbrio, sabe? Equilíbrio emocional, que tenha um equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Então é importante a gente ter essa visão de futuro. E aí esse mural, pega a foto da internet e tal, é muito gostoso de fazer e você vai se conectando com aquele futuro e aí parece que a mente abre e você vai criando possibilidades, sabe? De fazer. E é importante você mapear onde você tá, né? Na verdade, nem mapear. Tipo, estou aqui, sei lá, num trabalho que eu não estou muito satisfeita, tal. Eu me sinto desse jeito, de tal e tal forma, me sinto ansiosa, me sinto insegura, tal. E aí, então, a primeira etapa, a primeira fase de um processo de... A gente está falando de mudança e transição ao mesmo tempo, tá? Então, é explorar. Então é você entrar em contato com as suas emoções, entre em contato com aquilo que está te angustiando. Igual eu falei ontem, um dos mecanismos que a gente usa é de ignorar e de se afastar, né? Então você nem olha para o problema. Tipo, você tá lá endividado, não tem dinheiro para nada, mas você nem entra na conta do seu banco para saber quanto você tem, você não sabe o quanto você deve, você, tipo, sabe que tá no cheque especial e sai gastando, você nem entra em contato com a dor. Tipo, você tá ignorando totalmente. É, ou se não,
enfim, você tá. É quando você. Esse momento de explorar é tipo parar e se conectar com você mesmo e ver o que tá de errado ali. Você tem que identificar o problema, é um momento de identificar o problema. E ontem eu mandei o exercício lá no Telegram, não sei se foi de ontem ou de antes de ontem, que é: tenha claro qual que é o seu problema. Se você não tem claro, se você não sabe exatamente qual que é o seu problema, como que você vai encontrar a solução? Como que você vai encontrar alguém que vai te ajudar a te dar uma solução, né? Então explora, entre em contato, as perguntas chaves. Qual que é o meu problema? Qual que é o meu maior incômodo? Quais são as emoções mais frequentes? Quando eu acordo, qual que é o primeiro pensamento que eu tenho? Quando eu vou dormir, qual que é o último pensamento que eu tenho? O que que me angustia? O que que fica passando na minha mente o tempo todo? Aqueles teatros mentais, sabe? Que a gente fica pensando assim o tempo todo. É o momento de explorar, né? Para você saber onde você tá. E aí, nesse momento, em geral, as emoções mais comuns, as sensações mais comuns são: é o vazio interno, é uma insatisfação, é um medo, é uma insegurança. Então tá, passamos a primeira etapa, explorei. E às vezes é um pouco difícil, tipo, ser meio pragmático, assim, etapa 1, etapa 2, as coisas meio que se misturam, assim, né? Não é tipo, hoje eu acordei e pronto, vou para a segunda etapa, né? Tá, a segunda etapa então é aprofundar. Então você já explorou, você já identificou onde você tá, identificou quais são as suas angústias, quais são os seus medos. Agora, vamos focar no positivo. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus conhecimentos? O que que você tem? Qual que é a dor no mundo? Esse é o momento também de olhar, tipo, qual que é a causa no mundo que eu posso ajudar, né? Que me move. Por exemplo, hoje tem um movimento grande de veganismo. Não é uma causa que me move, mas é uma causa que move muitas pessoas. E tem muitas pessoas levantando a bandeira do veganismo. E aí tem gente que vai pela alimentação, tem gente que vai sei lá, pelo cuidado só dos veganismo é alimentação, né? Mas vai lá pelo cuidado dos animais, mais conexão com a natureza. Então a causa é o veganismo, né? E aí tem vários formatos. Então, qual que é a causa no mundo que te move? Tipo, a fome lá sei lá, na África ou a Cracolândia em São Paulo. Tipo, me move no sentido de, puta, que bosta, né? Assim, mas não é algo não é uma causa que eu me vejo ajudando, que eu me vejo, que eu tenha conhecimentos profundos para falar. Então, essa fase de aprofundar olhar um pouco pra fora, né? Quais são as mudanças de fora que te afetam, mas olhar um pouco pra dentro também. Tipo, que dor no mundo que você quer resolver? E que dor no mundo você já tem conhecimento pra resolver? Por exemplo, tem várias. De um tempo pra cá surgiram esses maridos de aluguel. E também surgiram mulheres que vão ajudar, que vão na casa das outras mulheres, sei lá, pregar prego, fazer um furo na parede e tal, não sei o quê. Essas mulheres tinham uma dor, que era a dor de você não ter quem fazer os afazeres, né, braçais. E o que elas fizeram? Elas criaram uma solução para isso, né? Então, é aprofundar também os conhecimentos que você tem e qual que é a dor no mundo. Então, essa é a fase 2, essa é a etapa número 2. A terceira etapa tá, eu já entendi o que tem no mundo, entendi o que eu tenho para oferecer, sei quais são os meus talentos, quais são os meus conhecimentos, quais são os meus recursos, quero ajudar esta causa, tá, agora é hora de rascunhar. Então, a etapa 3 beleza, então eu sei que eu quero ajudar a causa do veganismo. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar um movimento Segunda Sem Carne. Então, eu vou criar um movimento, sei lá, no meu Instagram, com as pessoas que eu convivo, para toda segunda-feira, mesmo que você não seja vegano, você não vai comer. Vou ajudar as pessoas a não comerem carne uma vez por semana. Isso vai impactar como? Vai ter menos consumo de carne, aí vai impactar menos na pecuária e tal, não sei o quê.
Fiz lá o meu rascunho, tá? Isso é uma possibilidade de projeto. A minha causa é ajudar as pessoas a terem mais autonomia, mais liberdade. Como que eu vou fazer isso? Ajudando as pessoas a encontrarem um trabalho com significado, ajudando as pessoas a encontrar, a criar sua carreira sustentável, que elas consigam se sustentar e ajudar também as outras pessoas. Então, a partir disso, da causa, daquilo que te move no mundo e dos conhecimentos que você tem, você vai rascunhar. E aí é hora de usar a criatividade mesmo. Tipo, o céu é o limite. É, Então, então essa é a terceira fase que eu chamo de desenhar. Tá, mas o que que eu preciso? Quais são os recursos que eu tenho? Quem pode ser o meu parceiro? Quem que pode me ajudar nisso? Criar um movimento, você não vai criar um movimento sozinha. Tá, quem que tem afinidade com esse tema? Como que eu posso fazer? Então tá, então essa é a terceira etapa. A quarta etapa é construir. Então primeiro a gente vai, explora, abre, expande. E aí agora é hora de delimitar a estratégia mesmo, né? Então, tá, de todos os modelos, de todas as possibilidades de projeto lá que eu escrevi. Eu posso, sei lá, eu amo animais, minha causa é animais. Então eu posso. Tá, mas é qualquer animal? Né? Não, são os animais pet, sei lá, gato, cachorro, tal, não sei o quê. Então eu posso, sei lá, levar eles pra passear, eu posso criar um encontro no parque, enfim. Só que aí agora é de você colocar isso como estratégia mesmo, tá? Como que eu vou, qual que é a estratégia que eu vou colocar em prática? Como que eu vou construir? Então é delimitar prazo, coloca data, né? Eu falei da visão de futuro, da visão de futuro é para daqui 5 anos, mas no meu caso sempre, das vezes que eu fiz, sempre adiantou. E aí, porque se a gente não se coloca prazo, isso é legal de falar, da lei de Parkinson, não é Parkinson de tremer. Lei de Parkinson é uma lei mais focada nos estudantes, que ele fala assim, que o tempo, que as nossas atividades vão se expandir de acordo com o tempo que a gente tem. Então, porque nem sei por que eu fiquei sabendo que eu encontrei essa lei. Porque eu estava fazendo os trabalhos do mestrado e meu tempo é um pouco curto. Eu tenho que trabalhar, cuidar das crianças, cuidar da casa, tal, não sei o quê. E eu sempre deixei, tipo, pra última hora, mas isso também é um padrão e isso é um padrão normal, né? Então, quando você foi lá fazer o seu entrega de TCC, por exemplo, ou você tinha uma apresentação para fazer, você fez tipo uma semana antes? Não, você fez tipo na madrugada, ou você fez no dia anterior, ou você fez tipo antes, na reta de entregar o negócio. Então, essa é a lei de Parkinson. As nossas tarefas e as nossas atividades vão se expandir de acordo com o tempo que a gente tem. Então, se chega lá o professor e fala: pessoal, então o trabalho não vai ser para hoje, vai ser para daqui uma semana. Você vai fazer, não vai ser para amanhã, vai ser para daqui uma semana. Você vai fazer hoje? Não, você vai deixar para a véspera. Então, nessa fase de construção é importante colocar prazo, né? Para esse desafio, por exemplo, eu já estava ensaiando isso há um tempão. Eu vou fazer, não vou fazer, não sei o quê. E aí eu falei, não, eu vou fazer em janeiro. Vai ser em janeiro, eu não coloquei data específica. E aí, como eu tinha as pessoas que eu convidei, eu tinha que estabelecer uma data, né? Até para elas se organizarem na agenda delas. E então, e aí saiu o negócio, pariu, né? Então, tem que ter data, tem que ter prazo nessa fase de construção. E aí também é olhar muito para o que as outras pessoas já fizeram. O que, que você pode replicar, o que, que você pode melhorar. Então, essa é a fase da construção. É bolar a estratégia mesmo. E aí, para quem quer um negócio mais parrudo, tem plano de negócio, você tem que olhar, a gente falou na live de dinheiro, né? Você tem que olhar para a questão financeira. Não adianta você querer fazer uma transição e não olhar para todos os aspectos da vida. Tipo, hoje qualquer movimento que eu vou fazer, eu tenho que olhar para os meus filhos, tenho que olhar para o meu trabalho, tenho que olhar para o meu casamento. Então, tem várias coisas que são impactadas com a sua mudança também, né? E então, quem quiser,
eu não sei se eu consigo mandar, não vou nem me comprometer aqui porque eu não tenho certeza, mas tem um plano de negócio que a gente olha tudo isso. Tipo, previsão de mercado, qual que é o nicho que você quer atuar, qual que é a sua proposta de valor, quais são os seus formatos de serviço. Então é aqui, é a estratégia, é a construção, é desenhar. E aí na mentoria tem várias formas de você desenhar o seu modelo de negócio. Seja o seu modelo de negócio para empreender ou seja o seu plano de transição. Às vezes, tipo, para você ter uma carreira sustentável é muito importante você ter estabilidade, por exemplo. E aí você não se vê, você não quer empreender, mas você quer cargos maiores, por exemplo. Então tá, quais são as estratégias? Quem que você precisa conhecer? Né? Com quem você precisa se conectar? Quais são as áreas da empresa que você quer atuar? Às vezes, igual eu estava lá dentro da área de RH, com recrutamento e seleção, e aí eu migrei para a área de comunicação, para a área de eventos. Como que eu fiz isso? Foi muito natural, na verdade. Né? Eu sempre quis trabalhar com eventos, aí tinha uma área de eventos, e pela minha sorte, a pessoa que estava lá não era muito capaz, digamos assim. E aí o meu chefe na época não gostava muito tal, e aí eu fui, nas oportunidades que tinha, eu fui dando dicas, tipo, por que não faz desse jeito? Por que não faz do outro jeito? E aí teve um evento específico que eu falei, vocês contrataram fotógrafo? Eu posso ir como fotógrafa. E aí, e aí nesse evento, tipo, eu me doei ao máximo. Aí eu fiz um vídeo. Aí, tipo, hoje eu olho o vídeo e ficou uma bosta, mas tudo bem. Fiz as fotos e tal. Porque eu queria muito migrar para a área de comunicação, porque eu já não queria mais ficar em recrutamento e seleção. Mas eu fiquei atenta ali às oportunidades também. Quem que é a pessoa dentro da empresa que é influência para eu estar no lugar que eu gostaria de estar, tá? Então essa fase de construção é muito também de olhar as oportunidades que tem, de olhar como que eu posso me vender de uma maneira sutil também, porque quando eu migrei, primeiro eu deixei claro que eu já trabalhei com evento, eu gosto disso, tal, não sei o que, eu acho muito legal. É, mas eu fui fazendo isso, tipo, meio que comendo pelas beiradas e deu super certo. E aí, nessa fase de construção, as sensações mais comuns são empolgação, às vezes dá um pouco de insegurança, mas é uma fase, tipo, muito gostosa é, em que você quer fazer a coisa acontecer logo, sabe? Tipo, sabe quando você tá planejando uma viagem que você fica, quero que chegue logo, quero que chegue logo? Tipo, essa fase de construção é muito gostosa por isso. E aí parece que as coisas vão ficando mais claras, assim, também, sabe? E aí você já começa a pensar no que pode dar errado e já pensar em possibilidades de é, o plano B, né? Digamos assim, tipo, tá, eu quero fazer isso, mas se não der certo, eu também posso fazer dessa outra forma. Aí você vai explorando as possibilidades de caminho que tem. E aí, a quinta fase é a fase de implementar. Então tá, agora é mão na massa. Agora é se comprometer. Você já tem prazo, você conhece seu público, ou você conhece onde você quer estar. Você conhece quais são os seus recursos, quais são os seus conhecimentos, quais são suas habilidades, quais são os seus talentos. Você sabe qual dor no mundo você quer ajudar a resolver. Você já tem toda a sua estratégia, você já sabe o nome do seu projeto, você já sabe qual é o caminho que você vai fazer. Então agora é hora de colocar. Agora é hora de colocar a mão na massa. Então essa é a quinta etapa. E aí, para quem está dentro de empresa e não necessariamente quer empreender, essa fase de implementação também é bem sutil, né? Então, se você quer ser promovido, tal, não é algo que depende única e exclusivamente de você. Depende, sei lá, 90% de você. Mas tem a coisa da corporação, né? Será que tem vaga? Será que tem
que realmente existe essa possibilidade de crescer lá dentro, porque às vezes não tem, então é melhor você mudar de empresa, né? E aí, nessa fase, as sensações mais comuns são de entusiasmo. Então, você, tipo, tá super empolgado, querendo fazer, e aí tem que tomar cuidado para não dar uma queda de energia, porque nessa fase a gente quer ir com tudo, sabe? A gente quer dar tudo. E aí, às vezes, o corpo dá uma reclamada, porque a gente tá, tipo, é muito importante colocar toda essa energia, mas também é importante a gente saber dar uma dosada. E aí, a sexta fase é aprimorar. Nada que a gente faz de primeira sai perfeito ou sai do jeito ideal. A gente está sempre melhorando. Então, sei lá, primeira vez que você foi. Que você chegou no emprego. Você chegou lá, sei lá, como estagiária ou como assistente. E aí você vai crescendo na carreira. E aí você mudou de empresa. Quando você muda de empresa num cargo maior, você já tá outra pessoa, né? A gente tá em constante transformação. E aí tudo vai entrando pra nossa mochilinha, né? Então a gente nasce com uma mochilinha. E aí todas as nossas ferramentas, todos os nossos recursos vão entrando lá dentro. E, e aí a gente tá sempre melhorando, tá sempre se aprimorando. Então esse processo, na verdade, é sempre cíclico, né? E a gente vai estar sempre uma oitava acima, ou sei lá, um degrau acima. É, Mas pra gente chegar onde a gente tá, e quando a gente chegar onde a gente quer estar, aí esse vai ser o nosso novo ponto de partida. A gente vai querer mais e vai querer mais. Num sentido ambicioso, talvez, aí vai dos valores de cada pessoa, mas também desmistificar um pouco essa coisa de ambição, porque é importante você querer crescer, você querer se desenvolver, você querer evoluir. Então, quando a gente está falando de carreira sustentável, é, é importante entender isso. É um ciclo, porque a gente também vai mudando. As experiências que a gente vai vivendo vão ressignificando quem a gente é, né? É, Deixa eu tomar uma água aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que vocês querem que eu explore mais, que eu fale mais? Eu passei aqui pelas 6 fases. Hum. Então, só recapitulando, então. Então, a primeira fase é explorar, a segunda, aprofundar, desenhar, construir, implementar e aprimorar. E quando você chegar no aprimorar, meio que vai rolar tudo de novo, tá? Tudo bem claro como água. Muito obrigada. Ahn, Dentro do processo de mudança, eu queria, não sei se vai dar pra mostrar aqui pra vocês, mas tem o é muito legal o Mural do Futuro. E aí eu me perdia fazendo, assim, fiquei horas fazendo, porque aí você fica pesquisando fotos, sabe? Fica pesquisando um monte de coisa. E aí esse processo de imaginação é muito importante pra gente, né? Pra gente sair um pouco dessa mesmice, né? Assim, mesmice no sentido de, tipo, a gente pode querer mais da vida, né? Não tem problema. Vou compartilhar lá no grupo. Caco Music, hello. Então tá, em todo o processo de mudança, isso que eu vou falar agora, eu tirei de um livro de mudança organizacional, que eu estudei bastante, né? Quando eu fiz implementação de cultura, tal, não sei o quê. E aí, quando a gente tá falando de mudança organizacional, envolvem muitas pessoas, né? Então, como que eu vou impactar essas pessoas? Como que eu vou lidar com os sentimentos dela? E aí tem um esquema, tipo, básico aqui, que é no impacto da mudança, e isso serve para esse momento aqui, né? Tipo, quem quer fazer transição de carreira, quem quer criar sua carreira sustentável, os sentimentos mais comuns no impacto da mudança é choque, negação, medo e raiva. Então, tipo, você toma um choque que você tem que mudar. Isso falando de uma mudança que vem de fora, né? Uma mudança, digamos, imposta, né? Então, imagina lá quando tem uma mudança de chefia, quando tem uma mudança de diretoria, como que as pessoas ficam?
em choque, ficam em negação, fica com medo, fica insegura, fica com raiva. E aí quando a gente, mesmo que seja uma mudança que a gente esteja propiciando, então, por exemplo, quando a gente decidiu vir aqui para Portugal, teve um momento que, tipo, eu não queria ouvir falar de Portugal, não queria ouvir falar de mestrado, eu tava, tipo, super com medo, super insegura, tal, porque é o impacto da mudança. E aí depois a gente entra numa zona neutra. Aí vem um pouco de confusão, de dúvida, de angústia, que é essa incerteza do futuro, né? Do que tá por vir. E aí quando a gente entra na ação produtiva, que aí são as etapas que eu falei antes, aí começa a reflexão, a aceitação, a ação, a confiança, até a gente chegar no entusiasmo. Então, a gente vai estar sempre passando por mudança. Então, quem é mais novo, a galera que tá aqui, a maioria é mãe. Tipo, quando a gente virou mãe, puta, a vida virou do avesso, né? O que eu vou fazer? E aí eu, pelo menos, comecei a ler loucamente sobre maternidade e tal. E aí você quer dar o seu melhor, quer fazer o seu melhor, tá? Só que aí dentro da maternidade tem, tipo, várias fases, né? Aí tem a fase que a Valentina tá agora, dos 2 anos, que falam que é a adolescência do bebê. Que começa a fazer birra, tal, não sei o que, e aí, como que eu vou lidar com isso? Né? Então, e aí seu filho vai crescendo, você também, sabe, você vai amadurecendo ou não, mas as mudanças estão sempre aí, estão sempre acontecendo, né? É, Eu vou mandar esse gráfico aqui no grupo também, que é assim. Quando a gente tem uma situação, a situação que a gente está agora e o futuro que a gente quer chegar. Aí tem o obstáculo. Não vai ser linear. A gente vai cair, vai subir um pouquinho, vai cair, vai subir um pouquinho. E aí nesses pontos, né, de virada, seja para cima, o ponto de virada para cima, é algum aprendizado que você precisa ter. Então, se você tá numa crise, se você tá, tipo, ansiosa, se você. Um exemplo bem prático: você tá endividado. Você precisa ter algum aprendizado. Eu não tô falando de nada, tipo, muito holístico, muito sobrenatural, assim, né? Muito espiritual. Você tá lá endividado. Você precisa ter um aprendizado, você precisa aprender a lidar com dinheiro, você precisa aprender a poupar, você precisa, sei lá, aprender sobre investimento, ah, você precisa aprender ao que você tem que abrir mão, você precisa olhar para os seus hábitos. Então tem uma série de aprendizados que envolvem você sair de uma dívida, né? Então, e aí esse é o ponto de virada. Então, você tá lá insatisfeita com o trabalho. O que você tem de aprendizado? Essa pergunta é muito legal. O que eu tenho para aprender com isso? Você tá lá num trabalho que não faz sentido nenhum para você. Tá, o que eu tenho que aprender com isso? Sei lá, eu tenho que aprender a ser. Tenho que aprender a empreender, por exemplo. Eu tenho que aprender a me posicionar mais. Eu tenho que aprender. Enfim, tem N aprendizados, cada um, o aprendizado é único e individual, né? Então, esse aprender a lição é muito importante. E eu gosto muito da analogia do sistema de ensino, né? Você começa lá na primeira série e tal, você tem as provas e aí você passa. Se você não passa na prova, se você não aprende a lição, você não vai para a segunda série, você não vai para a terceira série. Então, por exemplo, eu quero poder, sei lá, eu quero poder trabalhar e viajar trabalhando, por exemplo. Poder conhecer o mundo, mas não só tipo a passeio. Eu quero estar nos lugares e dar curso, ajudar as pessoas. É, ainda, ainda não é o momento, ainda não dá, não rola isso ainda. Porque tem uma caminhada, então não dá pra gente queimar a etapa, né? Não dá pra gente querer ser rico, milionário, se você não sabe nada sobre, sei lá, investimento. Não dá pra você querer ser um diretor de empresa se você não passou lá pela, sei lá, triagem de currículo, por exemplo. Não dá pra você ser um diretor de RH se você não passou, não conhece sobre todos os processos de RH, né? Então,
Isso é caminhada também, isso é a jornada e é respeitar um pouco isso. Um pouco não, é respeitar isso, na verdade. Ahn, Isso leva tempo, né? A gente precisa ter paciência, né? Bom, o que eu tinha preparado para falar era isso, que horas são? Fui muito objetiva, né? Normalmente eu sou mesmo, sou mais objetiva. Bom, então eu queria falar, na verdade, só pra gente concluir, quem tiver perguntas aí pode mandar aí pra mim. Espero que tenha ajudado o conteúdo de hoje. É muito legal a gente ter clareza assim dessas etapas. Pelo menos pra mim, quando eu descobri isso, acalmou um pouco meu coração, sabe? Tipo, então tá, então tem coisas que eu preciso aprender e não sei o quê. Existe um processo, existe um processo. Então tá, eu quero falar um pouco então da mentoria que eu criei. Então, a mentoria chama Movo-me. O que é o Movo-me? É esse movimento de ir e vir, esse movimento de olhar para dentro, de olhar para fora, de avaliar as possibilidades, de olhar para suas necessidades, quais são as necessidades do mundo, esse movimento de ir e vir e de criar um movimento e de sair dessa coisa de ficar parado e de reclamar e de tipo só se lamentar. É porque a vida é isso, a vida é aquilo. Meu, a vida que você vive é a vida que você construiu. A vida que você vive, meu amor, é a vida que você merece. Dói, dói. É a vida que você. Foi aquilo que você foi plantando. Você tá colhendo o que você tá plantando. Então, esse programa de mentoria são. Olha, ela é super engajada. São 4 aulas. Então, as 4 aulas que eu vou dar, então eu vou falar sobre os princípios da mudança da escolha. Então, eu vou aprofundar mais nesses conteúdos, nesse conteúdo que eu dei hoje. E a gente faz os exercícios juntas. Então, qual que é a sua visão de futuro? Estabelecer os seus critérios de escolha. Isso é muito importante. É, é entender quais são os seus valores, o que vai te fazer escolher entre A ou B. Por exemplo, você vai entrar numa loja lá, você quer comprar uma calça. Qual que são os seus critérios de escolha? É a cor. Eu quero uma calça que valorize, sei lá, o meu culote, sei lá, ou que disfarce o meu culote. Eu quero uma calça assim, assim, assado. Tem critérios. E aí e a gente ter clareza desses critérios do que é importante pra você, e isso é o único exclusivo de cada um, não existe uma receita de bolo, é essencial para nossa tomada de decisão, para nossa virada de vida. Então, se você está num trabalho que não faz sentido pra você, é porque tem alguma coisa que você tem de benefício aí. Seja a estabilidade financeira, então e aí, quais são os seus critérios de escolha? Muitas vezes você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra, né? Ou se programar para conseguir levar as coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai falar sobre isso e eu vou falar muito mais de crenças e de medos, é, como a gente pode ressignificar isso. Aí a aula 2, a gente vai falar sobre emoções e obstáculos, porque o que impede a nossa tomada de decisão são as nossas emoções. A gente paralisa diante do medo, né? E aí não só paralisa, a gente fica com dificuldade de raciocinar também, dependendo, né, da situação. E aí a gente vai entrar, vai entender um pouco mais da questão do pensamento, do sentimento e da ação. Como que seu pensamento interfere no seu sentimento e que interfere na sua ação. Isso tá tudo conectado, tá tudo junto. Pensamento, sentimento e ação, na verdade, é uma coisa só e uma coisa interfere na outra. Aí a gente vai ter um exercício específico para você descobrir o que eu chamo de chama, que é seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, suas motivações e seus amores. Isso é o que vai pautar a sua decisão. Você precisa ter clareza disso se você quer entrar num processo de mudança. E não adianta só tipo ficar só aqui na cabeça. Tem que escrever mesmo, você tem que olhar para isso, né? E aí a terceira aula é construção de oportunidade, e aí eu vou falar um pouco mais de empreendedorismo também. E aí é um momento de decisão. Eu vou ficar
Você olha para os seus valores para ver, vou ficar na empresa ou eu vou construir uma carreira paralela para poder fazer a virada de chave. Então aí eu ajudo nisso. Quais são as oportunidades? Como que eu vou fazer? Como que eu vou começar a empreender? Vamos bolar aqui então uma estratégia para a gente conseguir, sei lá, ser promovida, enfim. Então, e aqui também eu falo um pouco de gestão financeira, tipo, os primeiros passos para você conseguir se organizar financeiramente. Então, aquilo que a Vivi ensinou, eu não mandei a planilha dela para vocês, porque eu vou dar aqui na mentoria. Aí a gente vai fazer juntas. Quais são os seus gastos essenciais, os não essenciais, o quanto que eu vou reservar, qual que é o tempo que eu vou demorar para fazer essa virada de chave. E aí a quarta aula é sobre a manutenção da mudança. Aí a gente vai falar de rotina, vai falar de hábitos, de pequenas tarefas diárias. A gente vai criar o nosso KPI, né, os nossos KPIs, que são os nossos indicadores da mudança. Isso é muito importante. O que é um indicador de mudança? Hoje eu fiz um post aí da academia, que eu não sou muito fã, né? Academia não porque eu tô fazendo as aulinhas, porque eu gosto de dancinha, né? E quais são os indicadores, então? Se eu emagreci, se eu tô entrando na calça, se eu tô me sentindo mais bonita e não sei o quê. Então você tem os indicadores que vão te motivar a continuar naquilo. Então eu só vou continuar na academia se eu não ficar com dor nas costas, se eu emagrecer ou se eu me manter no peso que eu quero. E aí a gente cria também um plano de contingência. Tipo, deu merda, deu tudo errado, aconteceu um imprevisto aqui que eu não sei o que vai acontecer. Então a gente cria também um plano de contingência. Então esse é o plano de aulas, são 4 aulas. E aí tem 2 mentorias também, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar um medo muito específico seu, destravar alguma coisa que é muito particular sua, que aí em grupo não dá pra explorar muito bem. Então, deixa eu só olhar aqui para eu não falar besteira. Então, são 4 encontros online, ao vivo. A duração é de 1h30. E aí, tem a parte teórica, em que eu falo um pouco da teoria, mas tem exercício. Então, esses exercícios que eu mandei lá no Telegram, se vocês tiverem dificuldade de fazer sozinho, não são exatamente esses, mas são muito parecidos. Ajuda muito, a mentoria vai ajudar muito, o Movo me vai ajudar muito. E aí tem 2 mentorias individuais, aí você pode fazer uma a qualquer momento que você quiser. Na verdade, você vai ter um prazo de 6 meses para fazer a mentoria individual. No caso, a Ellen participou da campanha que eu fiz lá no Telegram e ela ganhou. Então, se ela fizer um Movo, ela vai ter 3 mentorias. Então, se você tá assistindo essa live, se você tá lá no grupo do Telegram, fica de olho lá. Eu vou mandar a gravação dessa live. Eu vou mandar o programa do Movo-me para vocês conhecerem. E eu vou mandar uma oferta especial só para quem tá lá no Telegram, tá? E tem poucas vagas, porque eu gosto de me dedicar às pessoas, de olhar no olho, de entender caso a caso. Então, eu vou abrir as inscrições hoje. Hoje é terça. E vou encerrar as inscrições na sexta-feira. Na verdade, eu devia até encerrar antes, né? Porque senão a gente fica postergando a porra e aí não faz nada, né? Então, entra lá. Eu vou mandar o link para vocês se inscreverem. Tem uma oferta muito única para quem tá lá no grupo do Telegram, porque depois eu vou abrir enfim, vou divulgar no Instagram também, mesmo para quem não acompanhou a live, para quem não tá no grupo, mas aí já vai ser outro preço, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou. Para mim foi um desafio fazer 7 dias de live. São vários processos internos também, né, que a gente passa. Eu também estou numa transição, né? A gente está em constante transição, em constante mudança, em constante transformação, mas como eu falei, sempre uma oitava acima. Então, há um ano atrás eu não imaginava que eu estaria aqui hoje fazendo o que eu faço, e feliz e contente e realizada. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Entrem lá no grupo do Telegram, fiquem de olho e não percam o prazo.
tá bem? Obrigada, Ellen, querida. Beijos a todos. Boa semana. Vai dar tipo uma depressãozinha, né? Porque todo dia aqui, nos últimos 7 dias, eu tava aqui, tal. Mas tudo bem, acho que eu vou começar a fazer uma live semanal aqui com conteúdo bem legal pra vocês. Tá bom? Beijos!